O excesso de intervenções da Justiça em casos de internações compulsórias está sendo questionado pelos envolvidos com o problema em Porto Alegre. Eles criaram um grupo de trabalho para tentar organizar melhor a forma como as emergências em saúde mental são conduzidas na hora em que o paciente precisa ser internado. No passado, eram os gigantescos depósitos de loucos, como o Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, que na década de 70 chegou a ter mais de 5.000 internos. Em 2001, veio a lei antimanicomial, que pretendia acabar gradativamente com os antigos hospícios. No lugar deles, pela lei, deveriam surgir novas formas de tratamento e garantia dos direitos de pessoas com transtornos mentais. A teoria, no entanto, não acompanhou a prática da vida real. À medida em que fossem minguando ou sendo extintas as vagas e os leitos em hospitais psiquiátricos, em hospitais gerais, a rede de atenção psicossocial deveria ser ampliada. O que houve no Brasil? As vagas em hospitais gerais psiquiátricos para os casos de internação compulsória foram sendo extintas e a rede de atenção em saúde mental não foi sendo ampliada na mesma velocidade. E nós tivemos, nesse meio tempo, uma epidemia ainda estamos tendo de crack, por exemplo. Então, a demanda é muito grande para um serviço que é ainda muito insuficiente. Na verdade, essa rede de atenção psicossocial apresenta muitos furos. E isso nós também devemos ver e verificar. Sabemos que é uma dificuldade, porque é algo que demanda recursos públicos e uma política pública, mas não me parece seja possível uma política de simples abandono das pessoas nessa situação. Eu diria que uma política de omissão e de abandono talvez seja até uma situação pior do que a política anterior que foi criticada. O que ocorre é que a lei chamada de antimanicomial anarquizou o sistema. Passa a hora dela ser reavaliada, porque se tomou como bandeira a diminuição do número de leitos hospitalares e existem certas patologias que em algum momento têm que ser tratado em leito hospitalar. No vácuo do sistema, surgiram as comunidades terapêuticas que são muito úteis para determinados casos, mas não para todos. E elas, pelo vácuo do sistema, estão sendo obrigadas a atender todos os casos, mesmo aqueles para os quais elas não foram desenhadas. Nas emergências psiquiátricas da rede de saúde pública de Porto Alegre, os transtornos mentais dos pacientes geralmente são causados por dois problemas: o crack e o álcool. A gente tem, através do mapeamento das internações, um número muito mais elevado de internações pelo uso de álcool, então inclusive de problemas relacionados ao uso de álcool, do que relacionados ao uso de cocaína ou de seus derivados como o crack. Álcool é a droga mais usada no Brasil, é a grande responsável pelos índices de violência, é a grande responsável pelos acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, enquanto o crack é usado por 0,8% da população, álcool é problema para 15% da população. Então, realmente, a prioridade em saúde pública, na área de saúde mental e na área de drogas, é álcool. Mas, seja por drogas ou por qualquer outra causa, o fato é que o atendimento na rede pública de Porto Alegre, na área da saúde mental, tem sofrido com problemas que acabam envolvendo a justiça. Uma das principais dificuldades é em relação às internações compulsórias, aquelas realizadas contra a vontade do paciente, por determinação de um juiz. Diariamente, familiares de pacientes com transtornos mentais que não conseguem atendimento ou vagas para internação têm apelado diretamente ao judiciário. E, normalmente, a porta de entrada para este apelo tem sido esta, a do plantão do Fórum Central. O grande problema é que muitas vezes esse indivíduo ele recebe a indicação de internação e o gestor não disponibiliza o leito psiquiátrico. E aí o plantonista que está lá cobra do judiciário essa internação que deveria ser compulsória, porque ele já foi avaliado, ele deveria ter o leito, só que o leito não é disponibilizado.
Aí, por uma série de questões, muitas vezes até dos hospitais que não querem receber determinados pacientes, o paciente permanece na emergência. Isso sim acaba onerando o nosso trabalho de todos, que é o acúmulo de pessoas numa emergência, que muitas vezes onde cabem 14 pacientes, nós temos 20, 25, 30 pacientes. E aí todos os riscos inerentes à superlotação. O judiciário não pode criar clínicas psiquiátricas, não pode tratar doentes mentais, porque isso não é uma função judicial. Agora, os problemas de insolubilidade chegam à mesa do juiz. Então, chega-se lá a situação de uma pessoa com problemas de saúde mental, numa situação de completo abandono, e vem o requerimento ao Ministério Público, ou da Defensoria, ou mesmo de parentes que não tenham condições de arcar com os custos que isso demanda, e o juiz fica numa situação muito difícil, porque ele não tem uma rede de proteção adequada onde colocar essas pessoas. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que no ano passado a área de saúde mental foi responsável por 40 mil internações no Rio Grande do Sul. Estimativas do Poder Judiciário indicam que, por ano, são determinadas pelo menos 2.000 internações compulsórias, somente na rede pública da capital gaúcha. O próprio mérito das internações compulsórias é questionado pelos magistrados. Este juiz cita uma pesquisa de uma universidade de São Paulo, que mostra que só 2% dos pacientes internados compulsoriamente se recuperam. Já esta juíza conta que teve em suas mãos o caso de um paciente psiquiátrico que já foi para o hospital contra a vontade por 24 vezes. Os médicos, no entanto, defendem a alternativa. E o lobo frontal é onde mora o juízo crítico, o bom senso, a razão. Então, em casos extremados, né, você esperar que um paciente sem praticamente lobo frontal venha a ter bom senso, juízo crítico, é desconhecer a anatomia. Para esses pacientes, em casos graves, está indicada, sim, a internação involuntária ou, quando o juiz manda, a compulsória. Ambas contra a vontade do paciente, a favor de protegê-lo e a sociedade da doença dele. A internação compulsória é uma solução quando nós não temos uma solução melhor, né? Seja do ponto de vista médico, mas principalmente social, né? Porque assim, com o sistema de saúde funcionando de uma maneira mais articulada, né? E também dando conta de demandas sociais, né? que muitas vezes estão por trás dessas internações, elas provavelmente não seriam tão necessárias. Esta audiência pública realizada recentemente, organizada pela Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, buscou discutir uma solução para o problema do excesso de intervenções do Judiciário na área. Uma das possibilidades levantadas foi de se mover uma ação civil pública contra os poderes executivos municipal e estadual, para obrigá-los a tomar medidas no sentido de organizar melhor o sistema. Se essa intervenção continuar sendo tão intensa, aí necessitamos de uma ação que imponha a estruturação dos planos de saúde, de recepção dessas situações. Inclusive com a possibilidade de combinação de multa ao Poder Executivo, né, ou às instâncias do Poder Executivo que não cumprirem a determinação judicial. Por isso que ela se torna coercitiva e por isso mesmo que a gente evita esse tipo de instrumento, né, na medida do possível, mas se ele for necessário, também pode ser utilizado. Foram mais de 3 horas e meia de debates que resultaram em um acordo que descarta, por enquanto, o uso de uma ação contra os poderes executivos. Um método de organização para este tipo de dificuldade, já testado e aprovado em problemas de repasse de medicamentos pelo poder público, foi uma das alternativas discutidas. No início dá um pouco mais de trabalho, mas depois a gente vê que o resultado, não só para a sociedade, como também para o nosso trabalho diário, vou dizer, é muito grande. É em torno de 60% a 80% consegue se resolver o problema na esfera, vamos dizer, extrajudicial e com qualidade, que eu acho que é o objetivo de todos, não é uma questão de judicialização, é uma questão de qualidade do atendimento, que eu acho que é o prioritário de tudo. Para dar suporte à continuidade da organização do sistema, foi criado um grupo de trabalho com todos os envolvidos na questão. Formado pelos representantes que aqui estavam, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, dos representantes da área de emergência e psiquiatria
e Defensoria para que possamos juntos formar uma ação de planejamento e fortalecimento da rede de apoio psicossocial, psiquiátrica, com o apoio dos operadores de direito para se ter resultados que independam da intervenção judicial tamanha como está. A gente precisa criar fluxos de acesso mais facilitado para que as pessoas procurem os serviços de saúde e de saúde mental, ao invés de procurar o juiz, o promotor, como se fosse ali um lugar de cuidado em saúde. A expectativa agora é otimista. Eu acho que o resultado hoje foi extremamente positivo, porque todo o processo de diálogo, todo o processo democrático, ele é super bem-vindo. A rede corresponde, ela só precisa melhoria, e a melhoria tem que ser conjunta. Todas as melhorias dependem da ação de todas as instituições, inclusive da intervenção do Judiciário e do Ministério Público, porque podemos fazer nesse núcleo de ação um fluxo de ações conjuntas e ter um resultado mais célere, que independa de processos e que garanta o acesso à saúde. É essa a proposição maior. O resultado foi muito benéfico, muito produtivo.